Bem-vindos ao Iceberg de Jogos Brasileiros. O Iceberg foi montado por mim e espero que vocês gostem. Deu um trabalhinho para fazer. A minha ideia foi montar de acordo com a popularidade de cada jogo aqui no Brasil, seguindo as minhas pesquisas. Então, se eu estiver errado em algo, me corrija aí nos comentários. Bom, dito isso, fiquem com Iceberg. Superfície. Mineirinho Ultra Adventures. É impossível falar de jogos brasileiros e não falar desse, que sem dúvidas é o melhor de todos. Mineirinho Ultra Adventures é um jogo de plataforma desenvolvido pelo programador Denis Ferreira, do estúdio Mind Game Lab. Controlamos o Mineirinho para derrotar os alienígenas conhecidos como comilões do espaço, que levaram o restaurante Donzelitos. E só uma breve curiosidade, esse lugar existe na vida real e o Mineirinho é o mascote. Segundo ele, a ideia do jogo veio como projeto final da sua pós-graduação. Ele trabalhou no jogo por 4 meses, usando apenas o programador de jogos Blender e o GIMP, um programa focado em edição de imagens. Ele reaproveitou as árvores e as plataformas do jogo YoFrank, também criado no Blender. A inspiração veio de clássicos como Crash Bandicoot e Super Mario 64. Outra breve curiosidade, a voz do Mineirinho é dublado pelo irmão mais novo do criador. O jogo foi lançado na Steam em janeiro de 2017 e recebeu muitas avaliações negativas. Passados 2 anos, em 2019, o jogo foi removido da Steam, só que meses depois estava de volta e com outro título, Mineirinho Director's Cut. Por muitos é considerado o pior e mais bizarro jogo brasileiro já feito, mas no final todos sabemos que o game tem seu valor. Horizon Chase. Em 2015, a desenvolvedora brasileira Aquiles Game Studios lançou Horizon Chase, um jogo mobile que chegou para revolucionar os jogos de corrida, que até aquele momento não existia nenhum jogo de corrida mobile no estilo retrô, ou pelo menos não com a mesma qualidade do Horizon Chase. No início o game chamou muita atenção pela beleza dos gráficos que já se destacavam para um jogo mobile em 2015. E não só os gráficos, mas também o estilo arcade que traz uma nostalgia dos jogos de corrida na década de 90 e não à toa é considerado um sucessor do famoso Top Gear, que dominou o gênero de corrida entre os anos 90. O trabalho feito nesse jogo demonstra todo o amor que foi colocado pela equipe de criação, e esse é o grande diferencial de uma empresa indie. O cuidado de introduzir várias opções de linguagem, a variedade de veículos para escolher, e para mim o grande destaque são os belos visuais em cada um dos mapas, e tudo isso é contemplado com uma bela trilha sonora. O grande sucesso de Horizon Chase World Tour gerou o interesse da Sony em portar o jogo para o PlayStation 4, tornando Horizon Chase o primeiro jogo brasileiro vendido em mídia física pela PlayStation. 3 anos depois do lançamento mobile, a Aquiles lançou Horizon Chase Turbo para PlayStation 4 e PC em maio de 2018, mas também mais tarde saíram versões para Xbox One e Nintendo Switch. A versão aprimorada do jogo mobile, com novos mapas, mais opções de veículos e um novo modo online e co-op local para 4 jogadores. Novamente, todo o carinho da equipe de criação foi recompensado com o grande sucesso de Horizon Chase Turbo. A Lenda do Herói. Criado pelos Castro Brothers, junto com a Dumativa Game Studio, A Lenda do Herói resgata o gênero de plataforma 2D dos anos 80 e 90, com uma aventura pelo mundo em pixel art, onde o herói precisa batalhar contra os inimigos para salvar a princesa. Um dos grandes destaques do jogo fica com a trilha sonora, que acompanha as ações do jogador, funcionando como uma narração, sendo um ponto-chave em cada acontecimento na história. Em abril de 2020, lançou a versão definitiva, que inclui todas as DLCs. O jogo é um sucesso tremendo, é um dos grandes exemplos de jogos brasileiros, e tudo isso é visto em prática com o feedback de toda a comunidade que avalia muito bem o jogo. Fobia. Um incrível jogo de terror criado pela Pulsatrix Studios, que ainda não foi lançado oficialmente, mas tem uma demo disponível na Steam e eu não podia deixar de falar desse jogo. Em Fobia, o jogador controla um jornalista chamado Robert Leite Lopes, que viaja até a cidade de 13 Trilhas, em Santa Catarina, para explorar um hotel misterioso cheio de histórias sombrias e atividades paranormais, para tentar relatar algo sobre esse local. O hotel está dominado por uma seita avançada tecnologicamente que prega uma união entre a ciência e a religião através de experiências secretas com modificações genéticas e em realidades paralelas. Eu sei, parece complexo, mas jogando as informações vão se ligando e tudo fica mais interessante. E falando nisso, a câmera usada pelo personagem não é somente uma câmera padrão como em todo jogo de terror em primeira pessoa. A câmera revela diferentes linhas do tempo, entre passado, presente e futuro, e também criaturas bizarras que ficam andando pelos corredores do prédio, e segredos escritos nas paredes. Ou seja, é essencial usá-la para você conseguir sobreviver nesse cenário interligado por realidades paralelas e cheia de puzzles para serem resolvidos. 99 Vidas. 99 Vidas resgata os jogos de luta no estilo 2D
em 16 bits dos fliperamas. O jogo tem diversas referências da cultura pop dos anos 80 e 90. São 6 fases, onde você pode jogar sozinho ou no modo online e co-op local. São 11 personagens jogáveis e 6 bosses diferentes para combater. O destaque para mim fica nos cenários que remetem às ruas de bairros típicas do Brasil. São cheios de referências, com frases escritas nas paredes, e os bares com NPCs jogando fliperama, carros antigos abandonados na rua. 99 Vidas é mais um jogo brasileiro a ser destacado. Dandara. Desenvolvido pelo estúdio Long Hat House, nesse game do gênero Metroidvania, o jogador controla Dandara, uma personagem de origem mineira que foi baseada na guerreira negra Dandara dos Palmares, esposa do Zumbi dos Palmares, duas figuras muito importantes que lutaram contra o sistema escravista. Porém, no jogo, a proposta da história não tem ligação com acontecimentos da vida real. A ideia dos criadores era trazer o tema da escravidão no Brasil para o jogo, porém eles mesmos decidiram descartar essa ideia, porque não tinham total entendimento sobre esse assunto que é bem delicado e complexo. Agora falando sobre a história, Dandara é uma heroína que precisa salvar o mundo de Salt, onde os cidadãos vivem em um sistema de opressão pesado. A mecânica de movimentação chamou bastante atenção. Em vez dos controles da personagem serem pelas teclas WASD, como na grande maioria dos jogos, o jogador controla Dandara apenas usando um sistema de mira e um mouse para poder saltar pelas plataformas, que inclusive ficam se movendo o tempo todo. Dandy Ace. O jogo do estilo roguelike, criado pelo estúdio Mad Mimic, o jogador controla o personagem que dá nome ao jogo, Dandy Ace. Ele é um ilusionista que acabou aprisionado dentro de um espelho amaldiçoado por tomar o lugar do seu rival e vilão do game, o Lily. No começo, o jogo te dá 3 opções de cartas básicas para começar. Cada uma tem uma cor. A rosa é usada para ataques, a azul são para as movimentações e a amarela é para os controles. Essas cartas podem ser upadas e o jogador tem a possibilidade de fazer combinações com os decks da forma que achar melhor. Em determinados momentos nas missões é possível comprar mais cartas ou até achá-las em baús. Bom, sendo um roguelike, a todo momento tem vários inimigos te atacando, então acaba sendo crucial melhorar as cartas, fazer combinações que darão poderes ao Ace. O nível dos inimigos é separado de diversas formas. São 13 inimigos consideráveis fáceis, 12 inimigos medianos e 4 chefões, considerando também o Lily, que fica para o final. Mas, além dos inimigos e dos chefões, também tem totens que ficam espalhados em cada missão, que também causam dano ao personagem. O cenário do jogo se passa em um enorme palácio com 13 salas, onde cada uma delas tem uma decoração diferente. Dandy Ace tem uma dublagem que dispensa comentários. E o interessante é que youtubers e streamers fizeram parte desse trabalho e ficou realmente muito bom. Thorin. Sendo um dos primeiros jogos brasileiros lançados para PlayStation e o primeiro a receber um investimento do governo brasileiro, Thorin chegou quebrando barreiras. Lançado para PC e PlayStation 4, a história acompanha o crescimento da personagem chamada Moonchild, ou Criança da Lua. Ela carrega o destino da humanidade que foi amaldiçoado pela ambição do ser humano, e mais especificamente, depois que 2 homens construíram uma enorme torre até o céu. O sol castigou a raça humana com a luz do dia eternamente. Durante a jornada, cada fase da vida do personagem tem mecânicas diferentes, desde criança até a fase adulta, onde ela se torna uma guerreira. O jogo te desafia com enigmas para resolver e variados monstros para enfrentar enquanto sobe na enorme torre para derrotar o grande boss final, que é o dragão. Tiveram críticas em relação à jogabilidade ser muito básica. Quando lançou, apresentava alguns problemas, como glitches e alguns travamentos no áudio. Mas sinceramente, se for parar para lembrar que esse jogo começou a ser desenvolvido há anos atrás, e lembrar do fato de que até hoje em dia o mercado de games no Brasil, infelizmente, ainda não tem tantos investimentos pesados, imagine isso há 10 anos atrás. E também não podemos esquecer que o gasto no Brasil com software é muito maior, mas isso não impediu que Thorin chegasse onde chegou, e apesar de algumas falhas técnicas, no geral o jogo é muito bom e tem sua importância no mercado de games brasileiro. Dodgeball Academia. Esse RPG bem diferente com temática de esportes desenvolvido pela Pocket Trap, controlamos o jovem Otto no objetivo de torná-lo o melhor jogador de queimada de todos os tempos. São 8 episódios para conseguir montar a melhor equipe de todos com o sistema de progressão dos personagens do melhor jeito RPG. Além dos jogos de queimada, é possível explorar os vários cenários de Dodgeball Academia e descobrir os segredos sobre o lugar que nunca foram explorados. O jogo também tem um modo cooperativo local que te dá mais objetivo para melhorar sua equipe e não passar vergonha jogando contra os amigos. O gráfico cartoon deixa tudo mais interessante porque dá uma impressão de estar controlando um desenho animado, e esse é um dos pontos mais elogiados do jogo, que ganhou vários prêmios em 2021. Chroma Squad.
Esse criativo jogo de estratégia desenvolvido pelo Behold Studios tem grande influência de séries como Super Sentai, muito popular no Japão, e Power Rangers, que inspirou os personagens do jogo. O universo de Chrome Squad se passa em um set de filmagem, onde os personagens fazem parte da série de TV chamada Super Rangers. Só que cansados de trabalharem para um diretor chato, o grupo de atores resolveu abrir um próprio estúdio de filmagem e lançaram o programa chamado Chrome Squad. O sistema do jogo é bem voltado a um simulador, onde o jogador tem o desafio de administrar o estúdio de filmagem, sem brincadeira. Tirando o posicionamento das câmeras, o resto fica pelo jogador controlar posicionamentos dos personagens em cada cena, comprar equipamentos melhores, fechar contratos com comerciais e, um dos mais importantes, fazer de tudo para não deixar a audiência cair. Entender como o episódio deve ser conduzido para prender a atenção do público é uma parte bem importante. Pelo menos os roteiros não precisam ser escritos, tudo já vem pronto. Basta o jogador começar e saber conduzir as gravações. Destaque interessante para a barra que indica a audiência. Se ela fica completamente cheia, os personagens se transformam e ficam com trajes parecidos com os Power Rangers. Inclusive, essa transformação deles lembra bastante o Hora de Morfar dos Power Rangers. É incrível o trabalho feito em um jogo que foi financiado através de uma campanha. Esse jogo alcançou outros países do mundo. Isso mostra o real significado de desenvolver um jogo, não fazer pensando no que está em alta só para ganhar dinheiro fácil. Claro que o dinheiro é muito importante, mas as empresas indies mostram que não se trata de ser somente uma bilionária é o suficiente para fazer o melhor jogo do ano, mas sim de funcionários com vontade de fazer o melhor jogo possível para mostrar ao público. O meio do iceberg. Unsighted. Criado pelo estúdio indie Pixel Punk, Unsighted ou Sem Visão é um RPG de aventura no estilo Metroidvania e foi muito elogiado por jogadores e críticos e acumula um Metascore de 84 no Metacritic, um dos principais sites avaliadores de jogos. A história se passa em um cenário pós-guerra entre a raça humana e os robôs, e nessa brincadeira eles levaram a melhor e dominaram o planeta Terra. Esses robôs são conhecidos como autômatos e para se manterem funcionando em perfeito estado, eles precisam de uma substância chamada ânima. A falta dessa substância fez eles perderem o controle e começarem uma caçada entre si mesmos. Isso é o chamado Unsighted. Diante desse mundo caótico, nós controlamos a personagem robô chamada Alma. Logo no início, ela acorda em um laboratório sem lembrar do seu passado e avançando na história, as memórias dela vão voltando. O tempo aqui é muito importante e justamente pela falta da substância que faz os personagens terem apenas algumas horas de vida. Então, quanto mais o jogador demora para completar as missões, maior será a quantidade de personagens ficando sem controle, incluindo personagens aliados. O jogo tem um sistema de crafting para poder criar suas próprias armas de fogo ou espadas e fazer melhorias com itens coletados durante cada missão. Em novembro de 2021, Unsighted recebeu o prêmio de excelência em narrativa no evento Legends Games Festival. Distortions. Depois de praticamente 9 anos em desenvolvimento, a Among Giants lançou Distortions exclusivamente para PC, um jogo do gênero RPG de aventura, onde controlamos a personagem conhecida apenas como Garota. Ela está tentando lutar contra as próprias lembranças, que em partes não são boas, mas ela tem que lidar com isso para conseguir seguir em frente. O jogo te leva a 3 perspectivas diferentes da história. Em grande parte você joga em terceira pessoa, mas em certos momentos a história segue em primeira pessoa e também em ângulos de câmeras laterais. Tem elementos no jogo baseados em outros títulos, como por exemplo Shadow of the Colossus. A música tem um papel muito importante durante a história, a trilha sonora acompanha a jogabilidade. Em momentos tensos, músicas mais pesadas são tocadas indicando perigo por perto, e músicas mais tranquilas são tocadas em momentos mais calmos. E já que estou falando em música, o violino usado pela personagem ativa poderes, e tem uma função de stealth que desativa o barulho dos passos para não chamar a atenção dos inimigos. O único porém foram os controles, que recebeu críticas por apresentar atrasos consideráveis no tempo de resposta das ações. Blazing Chrome. Com inspiração em clássicos como Metal Slug, o game criado pelo estúdio Joy Masher se passa em um mundo pós-apocalíptico onde as máquinas venceram a guerra contra os humanos e as poucas pessoas que sobraram continuaram lutando pela vida. E a partir desse ponto no tempo que o jogo começa, você tem 2 opções de personagem de início, uma guerreira chamada Mavra e o robô Duilo, que foi reprogramado pelos humanos. Bom, se você gosta de jogos desafiadores, esse é o perfeito para você. Apesar de ter os modos fácil e normal, o hardcore é o mais interessante. As batalhas contra os boss exigem um certo nível de habilidade. Além do fato de morrer apenas encostando nos inimigos, no modo hardcore os itens são mais escassos e a vida é bem menor. Além disso, existe o modo Boss Rush, onde basicamente você tem que enfrentar todos os boss em sequência e tentar derrotar todos no menor tempo possível. Para trazer uma diversão a mais, o jogo também tem modo co-op. A estética retrô resgata o visual de 16 bits, ao mesmo tempo que mistura o futurismo das armas e dos veículos. Destaco para os visuais, que são bem bonitos em cada cenário e realmente fazem lembrar ao clássico Metal Slug. All There Somewhere.
Inspirado em jogos como Super Metroid e Portal, nesse jogo de plataforma criado pela Miniboss, o jogador controla o astronauta Yuri, explorando um planeta hostil após ter feito um pouso forçado depois que sua nave ficou com pouco combustível. Nesse ambiente hostil, o jogador tem que chegar até o núcleo do planeta e encontrar uma energia conhecida como Light Orb. E não menos importante, batalhar contra o ser maligno chamado Grigori. O personagem em grande parte do jogo usa somente uma arma de portal para teleportar, mas durante o avanço na história é desbloqueada uma outra arma que ajuda tanto para derrubar os inimigos, como também para quebrar blocos e coletar itens. Esse jogo foi muito elogiado tanto pela crítica quanto pelo público. Além do belo gráfico pixelado e da boa história, o jogo te desafia com puzzles e missões bem desafiadoras. No Heroes Here. Criado pela Mad Mimic, esse game tem o estilo de defesa de castelos. São 3 modos diferentes, single player, co-op local e online para 4 jogadores. No modo online, a equipe precisa se organizar para não deixar o castelo ser tomado pelos inimigos. Cada jogador tem uma função. Pode parecer difícil, mas a jogabilidade é bem simples, e esse foi o foco dos desenvolvedores: simplificar o game para o fácil entendimento de todos. Por exemplo, o jogo usa imagens em vez de textos nas explicações para ser mais prático e menos cansativo de seguir os tutoriais, e acaba sendo um jogo tanto para quem já entende como para quem nunca jogou. O único porém é que o modo história acaba ficando bem desfocado em comparação com o multiplayer, mas no geral o game é bem divertido. Aritana e as Máscaras Gêmeas. Criado pela Duike Entretenimento, nesse game controlamos a indígena Aritana, no objetivo de recuperar um cajado perdido de Iyase, que foi pego pelo boss do jogo conhecido como Mascarado. A Aritana usa somente um arco e flecha durante todo o jogo, que é bem útil não só para combates, mas também é usado para abrir portais e para se mover usando o sistema de teletransportes. Mesmo sendo bem útil, usar somente o arco e flecha acaba deixando os combates cansativos. Seria bem mais interessante se tivesse outras opções de armas brancas, mas talvez adicionar mais armas não tenha sido o foco dos criadores, já que o jogo não tem tantos inimigos. O foco maior está em resoluções de puzzles. Tem sistemas interessantes no game, como um para criação de novas habilidades, somente colhendo as frutas em cada missão e usando o recurso das receitas, e outro que deixa o tempo devagar, só que infelizmente esse não dá para usar o tempo todo. Mas no geral, o game recebeu críticas positivas. Skyrocket. Resgatando o gênero popularmente conhecidos como jogos de navinha, que fizeram muito sucesso entre os anos 70 e 80, o estúdio Double Dash Studios investiu nesse estilo e conseguiu se destacar em eventos de games ao redor do mundo. Seguindo o sistema de jogo dos clássicos, o personagem fica voando pela tela e desviando de vários inimigos, mas em vez de atirar, o personagem usa uma raquete e rebate os tiros dos inimigos, e isso vai ficando cada vez mais difícil de acordo com o avanço. E se caso os personagens morrerem, a fase volta desde o início. Bom, falando da história, a personagem Santana, conhecida também como a deusa capivara, foi sequestrada e teve seus poderes roubados pelo Korg, o vilão do game. Por causa disso, a princesa buscou uma alternativa para derrotar o Korg, e sua ideia foi criar as Skyrockets, as raquetes espaciais que possuem poderes, e as enviou para os personagens no qual controlamos no game. Existem 5 mapas no total, o quinto é praticamente dedicado à luta final contra o Korg. A história não é muito longa, mas para suprir isso, existe o modo online local. O visual do jogo é bem bonito, os cenários do game são bem detalhados, além claro do belo trabalho da trilha sonora. O Abismo. Tetragon. Desenvolvido pelo Cafundó Studio Criativo, Tetragon é um jogo voltado à resolução de puzzles, onde controlamos o personagem Lucius, um simples lenhador procurando seu filho que está perdido nessa floresta. Algo que eu achei bem interessante são as plataformas que rotacionam e formam um caminho até o portal para avançar em cada fase. Essa mecânica vai ficando mais difícil de acordo com o avanço na história, e tudo é manipulado pelo próprio jogador usando o Tetra Gem, uma joia sagrada carregada pelo personagem. Ser completamente voltado aos puzzles faz parecer que o jogo é cansativo, mas cada puzzle foi muito bem colocado, e isso é muito bom porque não traz aquela sensação de estar fazendo praticamente a mesma coisa, e completar um puzzle em um estágio mais avançado com certeza te trará uma satisfação enorme. A parte visual para mim é o destaque e traz muita identidade ao jogo. Os cenários fogem do comum, e muito disso se deve ao fato das plataformas se moverem. Bom, quando o jogo lançou, infelizmente apresentava bugs que atrapalhavam o jogador, principalmente bugs onde o personagem ficava travado e o único jeito era reiniciar o jogo e perder o progresso. Mas isso não tira o fato de que Tetragon é um belo jogo. Lenin. Nesse RPG narrativo conta uma história de superação. Controlamos um leão albino chamado Lenin. Ele é o único albino de sua espécie. Isso deixa Lion inseguro e desmotivado com a vida. Ele tem que lidar com os outros animais, o desprezando, e até sua própria mãe o tratando com indiferença. Por conta dessas situações, ele tem momentos de ansiedade, insegurança, depressão e diversos pensamentos negativos. Cansado disso, ele sai de casa em busca de um lugar melhor. A história não tem níveis e nem combates contra inimigos, tudo é resolvido em diálogos com os NPCs, coletando itens e resolvendo os puzzles que são cruciais para interagir com os outros personagens. É um jogo de múltiplas decisões e cada decisão tomada terá um final diferente. Until Dead.
Criado pelo Monomito Game Studio, esse jogo de terror mobile leva o jogador a uma experiência diferente da grande maioria dos jogos desse gênero. Geralmente em jogos de terror você tem que usar da força para derrotar os inimigos, mas aqui o foco principal é a estratégia. A história se passa em um cenário pós-apocalíptico, onde o jogador tem que ser estratégico para conseguir avançar na história e conseguir passar pelas 40 fases com puzzles para resolver e itens que precisam ser investigados. Apenas um erro é fatal. Sword Legacy Omen. Desenvolvido pela Firecast Studio e Fableware Narrative, esse RPG tático conta uma história anos antes da Era do Rei Arthur, onde o jogador controla o pai de Arthur, chamado Uther Pendragon, um cavaleiro e líder de uma equipe que juntos precisam lutar pelo reino de Britânia, uma terra que foi dominada por criaturas de outro mundo e passa por momentos sombrios. A estratégia de combate é totalmente do jogador, que deve controlar os 4 cavaleiros da equipe. Cada cavaleiro tem seus modos de jogo e habilidades que podem ser evoluídos durante a história. O jogo também proporciona colecionar itens, investigar os cenários e resolver enigmas. O game recebeu vários prêmios e um deles foi o de melhor jogo brasileiro no evento de games Big Festival em 2017. Underdomain, simulador de invasão alien. Como o próprio nome diz, nesse game de estratégia, o jogador controla o líder da raça alienígena conhecida como reptilianos. O objetivo é criar um plano para invadir o planeta Terra. O jogo acompanha os seres humanos desde 1900 até 2020. Cada ação deve ser tomada com cautela, para não chamar a atenção dos humanos. E se caso eles avistarem uma nave, o nível de dificuldade da invasão aumenta consideravelmente, justamente porque eles estarão preparados para qualquer ataque. Para ajudar na invasão à Terra, o principal é estudar os humanos, lançando sondas orbitais para captar acontecimentos relevantes da história humana e explorando os recursos da Terra, como matérias-primas que serão úteis para a construção das naves espaciais. Há a possibilidade de infiltrar agentes robôs na Terra para sabotarem as armas dos militares e as tecnologias humanas, controlar a mente das pessoas e disseminar vírus pelo planeta. Cada movimento é separado por turnos que equivalem a um ano na Terra. Chegou ao fim mais um vídeo. Se você curtiu, considere deixar um like e compartilhe o vídeo com mais alguém que goste desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo.